vídeos anteriores, vimos que a criação era perfeita e muito boa, que Deus Pai, Filho e Espírito Santo juntos haviam criado um jardim e colocado o primeiro casal para que nesse jardim vivessem eternamente em harmonia entre eles mesmo, entre eles e o Pai, e entre eles e a criação. O jardim era o local ideal para que Adão e Eva vivessem juntos em relacionamentos perfeitos, para que eles construíssem uma grande família e enchessem a terra, em obediência à ordem de Deus. O Éden era o local onde viveriam para sempre na presença do Criador e onde exerceriam também o domínio sobre toda a criação, tirando dela tudo o que precisavam para o sustento próprio e para o desenvolvimento da raça humana. Vimos também que, como consequência da entrada do pecado no mundo, esses relacionamentos foram prejudicados, foram quebrados, foram contaminados, e uma série de maldições entram na criação. Homem, sua mulher, sua descendência e a própria criação passam então a sofrer com essas maldições consequentes do pecado, e que inclui o distanciamento de Deus, a quebra dos relacionamentos, problemas no meio ambiente e a morte. Vimos também que num ato de amor e de graça, Deus providencia uma cobertura temporária para o pecado de Adão, que apontava para algo maior e definitivo, e expulsa também homem e mulher do jardim, colocando querubins para que impedisse que ambos comessem da árvore da vida e vivessem eternamente afastados do Criador. Destacamos também dois pontos importantes dentro dessa narrativa inicial. O primeiro animal sacrificado no lugar do homem pelo próprio Criador, apontava para um futuro sacrifício substitutivo, definitivo e perfeito. Esse ato de amor apontava para o sacrifício substitutivo de seu Filho amado Jesus na cruz, pelos pecados de todos aqueles que nele haveriam de crer. O segundo ponto que consideramos foi no verso 3 e 15 de Gênesis, onde Deus promete que um descendente da mulher haveria de esmagar a cabeça da serpente, destruindo assim, de uma vez por todas as obras de Satanás. Essa profecia foi cumprida também por Jesus na cruz, que destruiu as obras de Satanás e venceu a morte. Nesse vídeo de número 4, intitulado A Nova Criação, vamos olhar nas Escrituras o objetivo final dessa incrível obra de redenção que Deus está realizando. Vamos tentar entender melhor para onde Deus está conduzindo toda a humanidade. Qual o objetivo final de Deus para todos os que têm os seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro. Gostaria de propor nesse vídeo um paralelo entre os 3 primeiros capítulos do livro de Gênesis, que trata da criação e das consequências da entrada do pecado no mundo, com os 3 últimos capítulos do livro do Apocalipse, que nos mostra todas as coisas redimidas e perfeitas, ou simplesmente trata da nova criação. Começando pela narração da criação em Gênesis 1:1, lemos assim: No princípio criou Deus o céu e a terra. Aqui vemos o início de tudo, a criação dos céus e da terra. Agora, indo para as últimas páginas da Bíblia, em Apocalipse 21:1, lemos assim: Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram. Novo céu, nova terra, nova criação. Tudo refeito, tudo redimido, tudo feito perfeito novamente. Voltando a Gênesis 1, verso 3 a 5, diz assim: E disse Deus, haja luz e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação
entre a luz e as trevas. E Deus chamou as luzes de dia, e as trevas chamou de noite. E foi tarde e amanhã o primeiro dia. Em Apocalipse, capítulo 21, verso 23 e 24, lemos que a cidade não necessita de sol nem de lua para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem alumiado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. E as nações andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra. E as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite. Na nova criação, a glória de Deus iluminará tudo e a todos. A glória do Cordeiro será a nossa luz, por isso não haverá mais noites, não haverá trevas. Jesus mesmo disse em João 8:12, eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. De volta a Gênesis 21:8, lemos assim, e Deus os abençoou, e Deus lhe disse, frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo o animal que se move sobre a terra. Deus manda que Adão e sua esposa, Eva, multipliquem-se e encham a terra de habitantes. Deus lhe deu capacidade de exercer domínio sobre todas as coisas. Deus lhe deu autoridade para que governassem sobre a criação. Deus criou um lugar próprio para que eles habitassem, enchessem a terra e vivessem em harmonia com o Criador, com seu próximo e com a natureza. Em Apocalipse 22:5, lemos assim, o Senhor brilhará sobre nós e reinaremos pelos séculos dos séculos. Em outras palavras, a bênção do Senhor será sobre nós e nós governaremos ou nós reinaremos a nova criação junto com Deus e o seu Cordeiro para todo sempre. Vemos também essa ordem de Deus de encher a terra, de procriar, cumprida aqui em Apocalipse 7, verso 9, onde lemos assim, depois dessas coisas, olhei, e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro. Voltando então à narração em Gênesis agora, capítulo 2, versos 9 e 10, vemos assim, e o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida. É a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia e se tornava em 4 braços. Aqui na criação descrita em Gênesis, temos as árvores belas, boas para a comida, a árvore da vida, a árvore do conhecimento do bem e do mal, e um rio que regava todo o jardim. Em Apocalipse 22, 1 e 2, lemos assim, e mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de um lado e de outro do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. Jesus, a árvore da vida, a fonte de vida. Jesus mesmo habitará para sempre junto ao seu povo. Por isso não haverá mais morte, nem doença, nem tristeza, nem dor. Jesus mesmo afirmou em João 7,37 que se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior correrão rios de água viva. Jesus é a fonte de água viva. Somente nele temos a vida eterna. De volta em Gênesis 2, 16 e 17, e também no capítulo 3, verso 3, diz assim,
E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Em Apocalipse 21:4, lemos que o próprio Deus enxugará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem haverá mais pranto, nem lamento, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. Deus mesmo se encarregou de acabar com a morte, o que foi feito através de Jesus na cruz. Na nova criação não haverá mais sofrimento, mais dor, mais lamento e pranto. As primeiras coisas já não existirão mais. Serão passadas, esquecidas. Tudo será feito novo, tudo será redimido. O grito de proclamação de Jesus na nova criação será: eis que faço nova todas as coisas. De volta em Gênesis 3, de 6 a 19, vimos juntos a narrativa sobre a entrada do pecado e a triste consequência na criação. Em Apocalipse 21:27, diz que na nova criação não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. De volta agora em Gênesis 3, de 8 a 10, lemos: e ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia. E esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. O Senhor Deus andava no jardim e conversava com ambos, Adão e Eva, na virada do dia. Mas, depois do pecado, vemos que o Senhor Deus acabou os lançando fora de sua presença e do jardim. Houve com o pecado uma ruptura, um distanciamento. Passa a existir uma barreira entre ambos, um véu de separação, um abismo no relacionamento e no caminhar entre o Criador e a criatura. Em Apocalipse 21:3, o apóstolo João escreve assim: e ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Na nova criação, ou na nova cidade que existirá lá, a Nova Jerusalém, Deus fará seu tabernáculo mais uma vez com os homens. Deus habitará entre homens e mulheres para sempre. O relacionamento quebrado pelo pecado entre Criador e criatura agora foi restaurado. Não existe mais uma barreira, um abismo que separa ambos. O véu foi rasgado, o abismo fechado, a distância encerrada. Homem e mulher vivendo novamente na presença de seu Deus para todo sempre. E ainda em Apocalipse 22:4, lemos assim: e verão o seu rosto, e nas suas testas estará o seu nome. Em outra versão diz que nós contemplaremos a face de Deus. Lá Deus habitará entre nós. Nós seremos o seu povo e ele será o nosso Deus para todo sempre. De volta ao capítulo 3, versos 4 e 5 de Gênesis, vemos a entrada do mal através do diabo na figura da serpente, que leva ambos, homem e mulher, a pecarem e a viverem em maldição, longe da presença de seu Criador. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrerás, porque Deus sabe que no dia em que dele comeres, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Em Apocalipse 20:10, diz que na nova criação, o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta.
e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Estaremos completamente livres da influência do mal em nossas vidas. Em Gênesis 3, 14 e 7, vimos as maldições que poluíram a criação por causa do pecado. Vimos o sofrimento, as dores, a submissão da mulher ao homem, a maldição sobre a terra, a fadiga do trabalho, os espinhos e abrolhos, o suor no rosto e a morte. Por outro lado, como já vimos em Apocalipse 21:4, na nova criação, Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E ainda em Apocalipse 22:3, diz que ali não haverá mais jamais maldição, pois nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Nunca mais haverá maldição, pois nela está o trono de Deus e do seu Cordeiro, nosso Cristo. Todo efeito do pecado, de acordo com a promessa de Deus, será cancelado, apagado, anulado para todo sempre. Gênesis 3:24 diz que, havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, para que ele não mais comesse da árvore da vida. O homem, após a queda, passou a viver longe da fonte de vida, longe da presença de seu Criador, longe da face de Deus. Após a queda, Deus colocou alguns querubins que impediam a volta, o acesso do primeiro casal à fonte de vida, para que não vivessem eternamente no estado pecaminoso que agora se encontravam. Por outro lado, em Apocalipse 21:3, o apóstolo João diz que ouviu uma grande voz no céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e ele será o seu Deus. Agora Deus habita, o Deus faz seu tabernáculo no meio dos homens. O relacionamento foi restabelecido. Criador e criatura habitam juntos, lado a lado, na nova criação. Ainda em Apocalipse, capítulo 7, de 9 a 11, lemos assim: Depois dessas coisas, olhei, e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. E clamavam com grande voz, dizendo: Salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao seu Cordeiro. E todos os anjos estavam ao redor do trono, e dos anciãos, e dos 4 animais, e prostraram-se diante do trono sobre o seu rosto, e adoraram a Deus, dizendo: Amém. Louvor e glória e sabedoria e ações de graça e honra e poder e força ao nosso Deus para todo sempre. Amém. Na nova criação, os anjos que antes foram colocados na entrada do jardim para impedir que o acesso do homem à fonte de vida, à árvore da vida, agora estarão juntos, lado a lado com os homens, louvando e dando glórias a Deus, Pai, e a seu Cordeiro, para todo sempre. Existem várias outras referências que poderíamos citar aqui, mas creio que já é o suficiente para entendermos para onde Deus está conduzindo todos aqueles que foram redimidos, ou que serão redimidos, em outras palavras, comprados pelo sangue do Cordeiro, e possuem seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro. Imagine como será esse dia quando, no meio dessa grande festa, o Cordeiro se levantar e exclamar em alta voz: Eis que faço novas todas as coisas. E disse-me ainda: Escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis.
E disse-me mais: está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Deus está redimindo todas as coisas em Cristo. Da criação à nova criação. Do Éden à Nova Jerusalém. Do Gênesis ao Apocalipse. Do ponto de partida ao ponto de chegada. Do princípio ao fim, ou ao alvo para onde Deus está conduzindo sua criação. A essa obra incrível de Deus chamamos de a missão de Deus, ou seja, o redimir todas as coisas. É importante deixar bem claro que essa missão teve sua origem com o próprio Deus, que por causa do seu grande amor, ele está reconciliando ou está redimindo toda a criação que sofreu e sofre ainda hoje com a consequência da entrada do pecado no mundo. Nós, como igrejas, somos convidados a participar dessa obra maravilhosa de fazer todas as coisas novas. Ou seja, somos convidados a participar da missão de Deus, levando o Evangelho até os confins do mundo.